Então diz assim o Senhor, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 10. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Versículo número 13. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Somente até aqui por enquanto, irmãos. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rei fiel, Deus da verdade, Senhor que fala, Senhor que revela, Senhor Deus Todo-Poderoso que ensina e edifica, Senhor. E eu rogo a Ti em nome de Jesus Altíssimo, revela-te agora a Tua igreja, Senhor. Fala alto, Senhor, aos nossos ouvidos e aos nossos corações, Senhor. Ecoa nas nossas vidas, Senhor. Surpreende-nos, Senhor, com o poder da Tua palavra mais uma vez, Senhor. Fala, Senhor, ou ministra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Papai, pela Tua misericórdia eu te peço, Senhor, me usa agora, Senhor. Oh Deus, fala aos meus ouvidos, Senhor, com a Tua voz mansa, suave, com a Tua voz maravilhosa, Senhor. Oh Deus, mexe no meu coração, mexe na minha mente, Senhor, de toda a terra, Pai, para que eu consiga entender a Tua palavra, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, me ajuda agora, labalabacheias, suribicanda, labalabacheias, seribicondolobicanda, labarraias, em nome de Jesus Altíssimo, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, em nome de Jesus. Amém, aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Irmãos amados, eu creio que todos aqui já ouviram falar de Gideão, né? Todos já ouviram falar de Gideão. E a história de Gideão é uma história muito interessante pelas circunstâncias que envolveram ali o chamado de Gideão e depois como transcorreu, né, diversas situações na vida de Gideão para que Deus pudesse abençoar o seu povo, para que Deus pudesse fazer a vontade dele ali através da vida de Gideão. O contexto daquela época, irmãos, era terrível, porque os midianitas, né, o povo que habitava em Midian, e os amorreus também, né, subjugavam o povo de Israel. Né, e subjugavam já fazia cerca de 7 anos. Então o povo de Israel ia lá, plantava, fazia as suas plantações, o povo de Israel criava ali os seus animais, e vinham os midianitas e consumia toda ali a plantação, né? Colhia toda a plantação, roubava toda a plantação, roubava os animais do povo de Israel, e era assim já por 7 anos. E é importante nós compreendermos e entendermos que, né, tudo aquilo que acontece nas nossas vidas tem sempre um sentido espiritual. Você não imagine que você consegue viver uma vida natural. Não, nós vivemos num mundo sobrenatural. Tudo acontece primeiro, né, no mundo sobrenatural para depois acontecer no mundo natural. E todas as coisas que acontecem na nossa vida sempre têm um objetivo de Deus. Todas, sem exceção, todas as coisas que acontecem contigo têm sempre um objetivo de Deus.
assim como acontecia ali no meio do povo de Israel. E para nós compreendermos melhor a história, né, o Senhor Deus, né, Jesus Cristo, Filho de Deus, né, sendo chamado ali de um anjo do Senhor, apareceu certa vez a Gideão para chamá-lo, para que Gideão fosse o libertador do povo. E a Bíblia diz que o Senhor encontrou Gideão malhando trigo no lagar. O lagar era um lugar onde, né, as uvas eram pisadas, as uvas eram ali tratadas para que houvesse ali, né, a criação do vinho. E Gideão malhava o trigo no lugar onde deveria estar sendo ali tratado as uvas, né? E ele estava escondido fazendo aquilo, né? Escondido ali dos midianitas, para que eles não pudessem ali, né, roubar ali o fruto da terra que Gideão colhia. E o Senhor apareceu a Gideão para chamá-lo, para que o fim dessa história, que já durava 7 anos, acontecesse. Tinha chegado a hora que o Senhor daria providência ao povo de Israel para que ele pudesse o quê? Parar de ser subjugado pelos midianitas, pelos amorreus naquele momento. E é interessante porque o Senhor apareceu ali a Gideão e falou: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvido à minha voz. Então, o Senhor se apresentou a Gideão dizendo os motivos pelos quais tudo aquilo estava acontecendo. Para vocês terem uma ideia, depois nós vamos abordar esse assunto, o pai de Gideão tinha um altar a Baal nas suas terras. E tinha, né, postes ídolos, né, esculturas de deuses estranhos também na sua terra. O povo de Israel estava completamente pervertido, né, em seus caminhos, e o Senhor estava furioso por causa disso e trouxe toda aquela maldição e toda aquela circunstância que acontecia ali. E o Senhor fez questão de se apresentar a Gideão e logo dizer, né, eu disse a vocês que vocês não adorassem a deuses estranhos, mas vocês não deram ouvido à minha voz. E é interessante que o Senhor começou a conversar com Gideão, e Gideão, ele se mostrou ali extremamente frio em relação àquela situação. E olha só o que Gideão respondeu. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Né? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor absolutamente não respondeu esses questionamentos de Gideão, porque ele já tinha dito. Ele começou dizendo o motivo pelo qual tudo aquilo estava acontecendo, mas Gideão, na frieza do seu coração, simplesmente ignorou e disse: olha, né, é como se houvesse dentro de Gideão um espírito de revolta, jogando sobre o Senhor a culpa de tudo aquilo que estava acontecendo no meio do povo de Israel, ele escondido, malhando trigo, né, o povo sendo subjugado ali pelos midianitas, pelos amorreus. E Gideão, ignorando tudo isso, jogou a culpa no Senhor, e o Senhor ignorou, obviamente, todas essas perguntas que Gideão fez, porque já tinha dito. E é importante, irmãos, você sabe, começar a entender aquilo que estava acontecendo, porque muitas pessoas estão vivendo isso hoje. O Senhor está dizendo e mostrando a razão pelos quais as coisas ruins estão acontecendo com as pessoas. O Senhor está revelando, o Senhor está falando, e as pessoas simplesmente estão ignorando. As pessoas ignoram aquilo que o Senhor já revelou, né, por simplesmente não aceitarem a revelação de Deus em relação a determinadas causas que acontecem nas vidas das pessoas.
O Senhor sempre fala e o Senhor sempre revela, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele, habita dentro de nós, ele revela a nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus convenceria o homem do pecado e da justiça de Deus e revelaria tudo aquilo que o homem deve saber e faria lembrar tudo aquilo que o homem deve lembrar. Então nós devemos compreender e entender, que a avaliação das nossas vidas, o autojulgamento de nós é extremamente importante, e que você jamais ignore a voz do Senhor, achando que aquilo que Deus já revelou a você, como sendo o motivo das coisas ruins que acontecem na sua vida, não são as causas daquilo que está acontecendo. Muitas pessoas, infelizmente, e muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas vivem desta forma, não acreditando que a causa de determinadas situações nas suas vidas são as suas próprias atitudes, contra aquilo que Deus já revelou, contra aquilo que Deus já falou. Como ali, Gideão, naquele espírito de revolta, naquela situação difícil que ele vivia, não queria aceitar, que tudo aquilo estava acontecendo por causa deles mesmos. Por causa deles mesmos. Por isso eu sempre sugiro que nós façamos reflexões sobre a nossa vida. Como está a nossa vida em relação àquilo que Deus falou que a nossa vida deveria ser? Faça uma reflexão constante sobre a sua vida, como ela está, e veja se ela é como Deus deseja que ela esteja, é como Deus, se ela está como Deus prometeu que ela deveria estar. Faça uma reflexão e olhe para você mesmo, e se prontifique e seja humilde ao ponto de você mudar determinadas coisas na sua vida, para que as coisas e as promessas de Deus aconteçam na sua vida e tudo aquilo que é de ruim que acontece na sua vida seja eliminado, seja tratado da sua vida, E é importante tudo isso, sabe, irmãos? Sabe por quê? Porque existe uma situação assim que muitas vezes acontecem com as pessoas e as pessoas não começam a perceber, e já são sintomas de situações que geram ali brechas e brechas e brechas na vida da pessoa, e que só a misericórdia de Deus para que as pessoas não naufraguem nas suas dificuldades. Então as pessoas oram um pouco, não sentem a presença de Deus, durante as suas orações. As pessoas não sentem alegria em ouvir um louvor, não choram na presença de Deus, e não é chorar de desespero, mas é chorar de emoção, chorar de constrangimento às vezes, sabe? As pessoas, elas estão frias como Gideão estava. Gideão estava com o coração frio, com o coração duro, com um coração ali terrível, na presença do Senhor. E eu vou dizer para você, porque no transcorrer das revelações de Deus a Gideão ali, Deus teve muita paciência com Gideão ali naquela situação. Deus teve ali um cuidado com Gideão tremendo, porque Gideão era um homem que foi chamado por Deus para executar uma obra, e sabe lá o que estava no coração de Deus quando Deus escolheu aquele homem para fazer a obra, que Deus desejava que ele fizesse. Como você pode ver, irmãos, às vezes, as atitudes das pessoas, devem ser corrigidas para que Deus possa usá-las segundo os propósitos dele e segundo a vontade dele.
O Senhor procura o quê? Revelar e corrigir. O Senhor procura, né, que as pessoas elas estejam na presença dEle como Ele deseja, para que a obra de Deus seja completa na vida das pessoas. Gideão, né, teve que passar por um processo ali, na presença do Senhor. Como eu disse para vocês, Gideão malhava trigo no lagar por medo, e Gideão era um homem extremamente medroso. Ele era um homem extremamente medroso, e Deus teve que tratar isso na vida de Gideão, embora as revelações de Deus tenham sido tremendas para Gideão, para que Gideão fosse já na primeira manifestação dele, para que Gideão acreditasse que era Deus que verdadeiramente estava falando com ele e que estava ministrando a ele ali, né? Muitas pessoas precisam de um longo processo, para que a fé que deveria acontecer já, uma das primeiras experiências delas, aconteçam somente através de um longo processo. Somente através de um longo processo. Nosso Deus é misericordioso. Por isso, muitas vezes, as pessoas não são consumidas, né? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos, e é verdade, porque o ser humano, muitas vezes, ele é extremamente incrédulo, embora ele já tenha tido algumas experiências com Deus. Às vezes é muito difícil para as pessoas se aproximarem de Deus, né, e viverem coisas na presença de Deus que não sejam através de um longo processo. Certa vez eu disse aqui, irmãos, que o medo é um dos sentimentos mais terríveis que existe, né, com o ser humano. E é um sentimento criado por Deus, né? E as pessoas, elas têm medo do quê? Elas têm medo de que coisas ruins aconteçam. As pessoas não têm medo de que coisas boas aconteçam. O medo vem, né, para a pessoa, né, e o medo traz, né, situações, o medo é gerado por situações que possam acontecer e trazer algo ruim na vida da pessoa. É sempre assim, né? Quem tem medo de ser abençoado aqui? Tem alguém que tem medo de ser abençoado? Né? Eu não tenho medo de ser abençoado. Né? Mas nós temos medo de que coisas ruins possam acontecer nas nossas vidas. E esse medo, irmãos, eu diria para você assim, até sem medo de errar, se não fosse Deus, né? Se não fosse Deus, as pessoas, né, são dominadas pelo medo. Muitas pessoas são dominadas pelo medo, independente de conhecerem o Senhor ou não. Muitas pessoas são covardes por causa do medo. Muitas pessoas não conseguem evoluir por causa do medo. Muitas pessoas não conseguem crescer por causa do medo. Muitas pessoas não têm experiências com Deus por causa do medo. O medo gera coisas ruins na vida da pessoa. Não é só o medo de que coisas ruins aconteçam. O medo gera coisas ruins na vida da pessoa. Ser controlado pelo medo, melhor dizendo, né? Ser controlado pelo medo gera coisas ruins na vida da pessoa por si só, né? E Gideão era um homem medroso, extremamente medroso. Gideão era um homem que vivia uma circunstância já há 7 anos que parecia que não tinha fim e parecia que não tinha uma saída. Parecia que não tinha, né, como o povo de Israel se livrar daquele peso e daquela situação que estava ao redor dele. E Gideão, como vivia aquilo e como estava dentro daquilo, ele não conseguia enxergar uma saída, né? E quando Deus se apresentou a Gideão dizendo: olha, eu vou te usar para libertar o povo de Israel, então seja corajoso, para que você possa fazer esta grande obra.
E Gideão, duvidando de que quem estava ali na presença dele era o anjo do Senhor, Gideão, ele falou para o anjo assim, falou: olha, eu vou lá dentro, vou preparar ali uma comida, vou trazer aqui um animal cozido e vou trazer aqui também pães para você comer, então você me espere. E o anjo do Senhor falou: vou esperar. E quando ele trouxe aquele alimento para que o anjo do Senhor comesse, o anjo do Senhor ordenou que ele colocasse aquele alimento sobre uma pedra. E o anjo do Senhor pegou o cajado que estava com ele, tocou ali naquele alimento, tocou naquela pedra, e imediatamente saiu fogo da rocha e consumiu tremendamente aquele alimento, de forma sobrenatural. E quando aquilo aconteceu, o anjo do Senhor simplesmente desapareceu. Eu diria para você que este sinal, né, era algo importante para que Gideão pudesse acreditar. Assim como Deus se usou de algum sinal para que nós pudéssemos acreditar que Ele está vivo. Assim como Deus se mostrou vivo, né, para todos nós, e um dia nós demos crédito à revelação de Deus nas nossas vidas, assim aconteceu com aquele homem, né? Assim aconteceu com aquele homem. Mas como eu disse a vocês, Gideão tinha muito medo, e Gideão tinha medo e não sabia como as coisas iriam acontecer. E o Senhor dava revelações a Gideão, falando: oh, Gideão, pegue o povo que você vai lutar, pegue o povo que você vai batalhar. E Gideão, né, depois que tudo aquilo aconteceu, o Senhor ordenou que Gideão fosse ali até, né, o altar erguido por Baal, que estava ali nas terras do seu pai, né? O Senhor ordenou ali a Gideão que destruísse aquele altar, que destruísse os postes ídolos aos deuses estranhos. E Deus ordenou e falou assim: você vai lá e vai derrubar aquele altar a Baal, e você vai lá e vai derrubar os postes ídolos, e você vai pegar a lenha, a madeira daqueles postes ídolos, você vai construir um altar para mim, e você vai sacrificar um animal ali com a lenha, né? Com a lenha, com a madeira, né, que eram os postes ídolos. E Gideão tinha medo, e ele foi e fez de madrugada, porque ele tinha medo que o Senhor, que as pessoas ali, né, o matassem como quiseram matar, depois que descobriram que foi Gideão que tinha derrubado ali o altar a Baal. E Gideão, irmãos amados, ele foi em frente e reuniu o povo, e ali, né, ele reuniu cerca de 25 mil homens, e o Senhor falou para Gideão: Gideão, são muitos homens, diga, né, para este povo: quem está com medo, quem está com medo, volte para a sua casa. Volte para a sua casa. Eu fiquei pensando assim, não está na Bíblia o que eu vou falar agora, né? Mas eu fiquei pensando assim, né, que Gideão, né, queria levantar a mão e falar assim: Senhor, eu posso ir para casa? Eu acho que quando o Senhor falou: quem tem medo, manda para casa, eu acho que Gideão, né? Mas isso não está na Bíblia, né, irmãos? Entendam bem, né? É só um pensamento meu aqui, né? E aí foram, irmãos, 15 mil homens para casa, e sobraram 10 mil. E o Senhor ainda falou para Gideão: Gideão, são muitos homens. 10 mil são muitos homens. Vão dizer que vocês venceram porque vocês tinham muitos soldados, né? Leve esses homens para a beira do rio, e todo aquele que lamber a água, for beber a água, lambendo como um cachorro, esses você separe para o lado. E
Todos aqueles que lamberam a água como um cachorro eram 300 homens. E o Senhor falou assim: agora você manda o restante, pegue os 300 homens e manda o restante embora. Mande o restante para casa, porque você vai derrotar os midianitas como se eles fossem um homem só. Um homem só. Aí você imagina o medo de Gideão. Você imagina Gideão, Deus fazendo aquilo, e você imagina Gideão, né, controlando o seu medo, controlando o seu anseio. E o Senhor, eu não vou entrar no mérito aqui agora para falar para vocês, mas Gideão, ele pediu ainda algumas provas para Deus, né, para saber se verdadeiramente era Deus que estava falando com ele. Para vocês verem como o coração de Gideão estava duro. Antes dele ir à batalha, ele pediu 2 provas. Além da experiência que ele teve do fogo consumindo o alimento, ele ainda pediu 2 provas ao Senhor para saber se era Deus mesmo que estava falando com ele. Coisa assim, no meu ponto de vista, assim, absurda. Né? Depois de ver tudo aquilo que estava acontecendo, né? E depois que o Senhor ainda levantou aqueles 300 homens para batalharem ali, né? Para vencerem a batalha contra os midianitas, né? O Senhor ainda olhou para Gideão e entendeu que ele tinha medo. O Senhor entendeu que ele tinha medo e falou para ele assim: Gideão, se você ainda está com medo, olha só, irmãos, o Senhor falando, revelando e fazendo coisas, e o Senhor falou para ele: se você ainda está com medo, vá, pegue o seu ajudante aqui e vá até o arraial dos midianitas, que os midianitas estavam reunidos para invadir Israel novamente, saquear tudo aquilo que eles tinham. Né? O Senhor falou: vai até o arraial deles e ouça aquilo que 2 homens estarão falando. E Gideão foi. Então, essa é a resposta de Gideão àquilo que o Senhor falou: se você está com medo, vai. E ele, na sua atitude, disse: eu estou com medo. Por que eu estou abordando isso hoje, irmãos, sabe? Porque o medo, depois de uma revelação de Deus, no meu ponto de vista, é algo que tem que ser controlado e anulado da sua vida. Se o Senhor Deus disse que iria te proteger e iria te guardar, o Senhor irá fazer isso. O Senhor irá cumprir a sua palavra, né? E você tem que cumprir, né, as suas obrigações espirituais em relação a Deus para que aquilo tudo aconteça. Você só rompe uma promessa de Deus por causa das suas atitudes. Você só evita que uma promessa de Deus aconteça na sua vida por causa das suas atitudes de destruição, que vão gerar destruição. Enquanto você está na presença de Deus, cumprindo ali tudo o que Deus deseja que você cumpra, né? As promessas de Deus, elas devem ser vividas por você. Todas as promessas de Deus devem ser vividas por você. Então, quando chega a ansiedade, eu sempre falo isso para as pessoas, quando eu começo a sentir ansiedade por alguma coisa, e eu sou um ser humano que sinto medo, ansiedade, sinto tristeza, sinto alegria, né? Quando a ansiedade começa a invadir a minha vida e começa a tentar, né,
influenciar as minhas atitudes, eu me lembro da palavra. Essa é a saída para que eu possa superar. Para que eu possa superar um sentimento que corrói. Para que eu possa superar um sentimento que quer dominar, que quer controlar. Né? E eu me lembro da palavra, e eu me lembro daquilo que o Senhor falou, e eu me lembro, né, de como eu devo ser, e eu me lembro que a minha fé deve ser maior que os meus sentimentos, e eu me lembro, né, de tudo aquilo que Deus estabeleceu na minha vida, eu me lembro de tudo aquilo que Deus já fez, né? E eu me lembro, né, que o nosso Deus não envelhece como nós, e eu me lembro que o Senhor Deus, Ele não vai parar de fazer, né? Se Deus fez no passado, Ele pode continuar fazendo, né? No momento e no futuro. Eu me lembro de Deus. Eu me lembro de Deus, e muitas vezes, irmãos, eu me repreendo. Eu me repreendo porque eu me lembro daquilo que Deus falou, e eu me repreendo dizendo a mim mesmo: não devo ser assim. Não posso ser assim, porque o Senhor Deus já mudou história, já mudou minha história, porque o Senhor Deus me prometeu, né, coisas, né, que ainda vão acontecer. O Senhor Deus prometeu que nunca me abandonará. O Senhor Deus prometeu que nunca vai te abandonar? Prometeu. Se Ele está contigo, você supera. Se Ele está contigo, né, Ele cuida de você. Se Ele está contigo, Ele guarda a sua vida. Se Ele está contigo, né, você é mais do que vencedor. E ser vencedor, né, irmãos, vamos fazer uma analogia com aquilo que Deus estava fazendo ali com Gideão. Ser vencedor não significa que você não tenha que lutar. Muito pelo contrário, o vencedor vence, né? O vencedor supera. O vencedor, né, ele, né, consegue, né, superar todas as suas lutas e dificuldades para poder ser chamado de vencedor. Né? Nós temos que superar o pecado, vencer o pecado. Nós temos que superar os nossos sentimentos, né? Para que nós possamos ser vencedores. Nós temos que superar tantas coisas nesse mundo, irmãos, para que nós sejamos chamados de vencedores. Para que Deus possa verdadeiramente fazer cumprir na nossa vida a palavra dele, que diz que nós somos mais do que vencedores. Então significa que você, para ser vencedor, você vai ter que lutar muito. Você vai ter que lutar muito para que você supere situações e dificuldades, né, que aparecem na sua frente, para que você possa ser chamado de vencedor. Josué foi um grande vencedor, um conquistador. Ele ia e vencia. Só que ele ia e vencia. Ele ia para a batalha para conquistar cada pedaço de terra hoje chamada de nação de Israel. Hoje chamada de nação de Israel. E, né, o povo, você ouviu aqui, né, a palavra de Deus dizendo que o povo de Israel habitava na terra dos amorreus. Ou seja, já algo estava acontecendo no meio do povo, baseado numa vitória que Deus deu. Baseado numa vitória que Deus deu. Por isso, irmãos, sabe? Por isso que a gente deve raciocinar espiritualmente e compreender que a murmuração numa luta não gera absolutamente nada de positivo. Muito pelo contrário, demonstra falta de fé e medo às vezes.
falta de fé e medo. Gideão viveu isso na presença de Deus. Desacreditou. Diz, nós estamos aqui, cadê o Deus? Cadê o Deus que os nossos pais falaram? Cadê o Deus que deveria nos livrar e nos entregou nas mãos dos midianitas? Quantas vezes as pessoas, elas começam a reclamar e murmurar, quando deveriam o quê? Pedir a Deus ajuda. Quando deviam pedir a Deus que esteja ali, dando sabedoria, conduzindo para a vitória. Conduzindo para a vitória. Conduzindo o povo de Israel para que alcançassem a vitória que Deus havia determinado, né? Se você olhar a história de Josué, conforme nós dissemos aqui, o Senhor Deus disse a ele, quando Moisés morreu, chamou Josué e falou, olha, Josué, eu vou te enviar agora, né? Você seja forte e corajoso, não se aparte da palavra da minha lei, nela medita de dia e de noite, e eu jamais te abandonarei. Eu estarei contigo em todos os momentos. Se eu vejo Deus chegando na minha presença e falando essas palavras aqui, nossa, Deus tem que me controlar para eu não ir mais forte do que deveria ser. Se eu ouço essas palavras de Deus, como Deus revelou a Josué, na minha visão espiritual, eu seria impelido como um foguete para fazer aquilo que Deus mandou. Nossa, só por causa das palavras de Deus, só por causa daquilo que Deus falou. Deus falou, né? Deve ser a motivação que nós necessitamos. Deve ser a motivação que nós necessitamos para avançar e para ir, porque Deus falou. Porque Deus falou. Né? E, obviamente, que existe todo um contexto, irmão, não é só medo. Né? Gideão falou para o Senhor, quando o Senhor chamou, falou, Senhor, eu sou a casa mais pequena de Israel, por que eu? Né? Às vezes as pessoas têm preguiça, às vezes as pessoas não estão dispostas a fazer aquilo que Deus deseja. Né? Às vezes as pessoas olham as dificuldades e falam, não vou fazer não, dá muito trabalho fazer isso, fazer aquilo outro, né? Quantas coisas às vezes a gente pensa em fazer, que não estão ligadas àquilo que Deus falou, né? Mas quantas coisas a gente pensa em fazer e depois a gente pensa assim, não, vai dar muito trabalho, não vou fazer não, vai dar muito trabalho, então deixa quieto. Só que as pessoas às vezes agem da mesma forma com as coisas que são de Deus. E as coisas que são de Deus, elas não podem ser dessa forma. Nós não podemos tratar Deus desta forma. Nós temos que tratar Deus conforme é a vontade dEle e não conforme a nossa vontade. Não conforme nós desejamos e não conforme nós sentimos que deva ser. Parece algo muito teórico, irmãos. Parece algo extremamente, ritualista, mas essa é a verdade. Se você não fizer isso, você vai estar à mercê dos midianitas. Você vai estar à mercê do seu inimigo. Você vai estar, deixando de lado, desprezando de lado a vontade de Deus para viver a sua vontade. E quando nós queremos viver a nossa vontade, independente da vontade de Deus, coisas ruins acontecem. Coisas ruins acontecem. Porque Deus jamais aceitará isso. Deus jamais aceitará que a vontade dEle não seja cumprida nas nossas vidas. Então, o homem gerando consequências para a sua vida. O homem gerando coisas que não deveriam acontecer para as suas vidas,
se afastando de Deus, esfriando o seu coração, né? E deixando os seus sentimentos dominar muitas vezes as suas vidas, né? Por conta de um distanciamento do Deus Todo-Poderoso, por conta de um distanciamento do Senhor. E para nós encurtarmos a história, Gideão foi lá no arraial do inimigo ouvir aqui o que dois homens falavam. E um homem, ele chegou lá escondido e ouviu dois homens conversando, e um falava para o outro assim: eu tive um sonho, e eu vi um pão de cevada rolando e passava por cima das nossas barracas e destruía conforme, né, e destruía todas as nossas barracas. E o outro homem falou assim: esse sonho, né, significa que é a espada de Gideão. Falou o nome de Gideão, é a espada de Gideão que virá sobre nós e nos destruirá. Gideão ouviu aquele homem falando, né? Aqueles dois homens conversando, né? E a revelação do segundo homem. E a Bíblia diz que depois que Gideão ouviu isso, ele adorou ao Senhor. Adorou ao Senhor. E o medo foi embora. Ele adorou ao Senhor. E o medo foi embora. E a Bíblia diz que Gideão, com 300 homens, levou 2 tochas, separou em 100, 3 grupos de 100. Em determinado momento eles levantaram 2 tochas acesas e levaram cântaros, né? Levaram vasos. E Gideão ordenou que aqueles vasos fossem quebrados em determinado momento, né, fazendo muito barulho, e os midianitas se assustaram e disseram: é Gideão que está vindo, e começaram a correr e fugir, né, uma multidão. A Bíblia diz que eles tinham muitos camelos e muitos homens acampados, e eles, né, ouviram o barulho e viram as tochas, né, e começaram a fugir, né, e na escuridão um começou a matar o outro com a sua espada. E foram os próprios midianitas, se destruíram com as suas próprias espadas. Alguns que fugiram ainda foram aprisionados e mortos por Gideão. 300 homens que não lutaram. 300 homens que não precisaram lutar. 300 homens que venceram uma opressão de 7 anos para que o povo de Israel pudesse ser livre. E você sabe, meu irmão, você acredita no seu Deus? Uma vez eu ouvi um testemunho, e um testemunho marcante e maravilhoso, de um homem que estava chegando na igreja, estacionou seu carro na rua e veio um assaltante com um revólver pedindo a ele que ele entregasse a chave do carro. E ele disse no testemunho dele, de que ele falou assim: eu não vou te dar a chave, porque quem me deu esse carro foi Deus, e você está amarrado em nome de Jesus. E no testemunho dele, ele disse que aquele homem começou a tremer com o seu revólver, né? Foi abaixando o revólver, tremendo, deu um tiro para o chão e saiu correndo. E aquele homem pegou a bala, encravada no chão, e levou para dar o seu testemunho. Como você pode ver, irmãos, tudo se sujeita a Deus. E na sua fé, você vence batalhas. O inimigo não pode contra você. O inimigo não pode te subjugar. O inimigo jamais conseguirá te destruir.
Se a tua fé no Deus da verdade for maior do que o teu medo, se a tua fé no Deus da verdade for maior do que os seus sentimentos, né? Do que os seus sentimentos. Para você ver como são as coisas no nosso mundo, né? Você lembra daquele testemunho da irmã Regiane aqui? Diz que ela andava com seu ex-esposo por um caminho e de repente veio um pitbull correndo em direção dela e o marido dela correu para trás dela. O marido dela correu para trás dela e ela vendo o pitbull avançar e ela falou: em nome de Jesus, volta. E o pitbull voltou. E o pitbull virou e foi embora. É interessante, né, irmãos? Como a fé, ela é tratada na nossa vida. Você acha que ela não sentiu medo? O marido sentiu, né? Você acha que ela não sentiu medo? Sentiu medo. Mas a força da fé controlou o medo e ela venceu. E ela venceu. Quantas coisas acontecem na vida das pessoas porque as pessoas, elas não agem por fé, deixam o medo dominar. Elas não agem por fé. E sentir medo, todo mundo vai sentir. O importante é a atitude depois do medo. Né? O organismo, né? Uma vez eu falei aqui, o organismo ele é perfeito. Quando você leva um susto assim, você sente um frio na barriga, né? Não sente friozinho na barriga assim? Essa é a criação de Deus. Quando o homem ele se sente, né, acuado, quando o homem se sente, né, ele sente que ele pode sofrer algo, né, ele leva o susto e o sangue imediatamente, né, vai para as pernas para ele correr. O sangue desce para as pernas para dar força nas pernas para que ele corra, para que ele se livre do mal. Né? Então, existe esse contexto nas nossas vidas. Por que eu falo isso? Porque faz parte do homem, faz parte da vida do homem. Ninguém vai evitar aqui de ter medo. O importante é você agir, né, depois que você sentir o medo. Vamos orar, irmãos. Como você pode ver, né, Gideão não era um homem perfeito. Foi transformado por Deus. Gideão não era um homem, né, até então, que teve atitudes, né, que nós poderíamos dizer que foram atitudes perfeitas. Mas Gideão foi tratado por Deus. Gideão foi usado por Deus depois que ele compreendeu e entendeu que o nosso Deus, ele é maior do que todas as circunstâncias que ele estava vivendo naquele momento. E você compreenda isso, lembre-se disso, que o nosso Deus é maior do que todas as circunstâncias que nós estamos vivendo na nossa vida. Nosso Deus é maior do que tudo que você está vivendo na sua vida. E Ele pode te livrar sempre.
Ele pode te livrar sempre. Deus Todo-Poderoso, meu Pai, Deus forte, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que é a nossa justiça, Senhor, que é a nossa paz, Deus que tem feito coisas grandes no meio do teu povo, no meio da tua igreja, Senhor. Tu tens cuidado do teu povo, Senhor. Tu tens, Senhor, revelado ao teu povo, Senhor. Tu tens revelado à tua igreja, Senhor, a tua presença. Tu tens revelado à tua igreja o teu poder, Senhor. Tu tens revelado, Senhor, Pai, a tua graça, Senhor. Tu tens revelado, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que Tu és Deus fiel, que não abandona, Senhor, aqueles que Te buscam, Senhor, de toda a terra, Pai. Conforme diz a Tua palavra, Senhor, ainda que fosse possível uma mãe que amamenta o seu filho abandoná-lo, ainda assim o Senhor jamais faria isso. Senhor, Tu és a nossa segurança, Senhor. Tu és a nossa segurança, Altíssimo Deus. Senhor, Tu és, Senhor, o guarda de Israel, Senhor, de toda a terra, Pai. Conforme nós lemos aqui no Salmo número 20, Senhor, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, mencionamos o nome de Deus. Nós cremos no Deus vivo, no Deus, Senhor da glória, Pai, ó Senhor, que vence multidões. Papai, a Tua palavra diz que Tu daria nações, que Tu trocaria nações pelo Teu povo, Senhor da glória, Pai. Tu trocaria nações por aqueles que Te amam, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. E nós Te rendemos graças por isso, Senhor de toda a terra, porque Tu és Deus presente, Senhor, fiel, Senhor, e poderoso, Senhor, o Senhor das batalhas, o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel, o Deus que rompe cadeias, o Deus que quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro, o Deus que quebra o arco e despedaça a lança, o Deus que destrói os inimigos, para que nós possamos viver a plenitude dEle, a plenitude dEle, a plenitude dEle. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai, eis o Teu povo, Senhor, e eu Te peço, Senhor, toca no coração deles, Senhor. Eu Te peço, Altíssimo Deus, Pai, se move agora, Senhor, com Teu Espírito Santo, Deus, trazendo, Senhor, de toda a terra, Pai, uma fé transcendente, que vence o medo, que vence a preguiça, que vence a tristeza, que vence a dor, e que dá ouvidos à Tua voz, Senhor. Que dá ouvidos à Tua voz, Senhor. Que dá ouvidos à Tua voz, Senhor. Papai, em nome de Jesus. Papai, em nome de Jesus, Senhor. E calabaçúbia. Ricalamanaya, Surianda, Ribicanda, Rabaririsha, Bicanda, Ramanicanda, Ribicanda, Rabiclavaceias. Senhor, eu me levanto agora, em nome de Jesus, contra toda cadeia maldita que amarra o Teu povo, Senhor. Eu me levanto contra, para agora, Senhor da glória, ordenar que seja destruído e quebrado toda algema, toda corrente, seja quebrada toda maldição que foi lançada, que gera incredulidade,
que gela a frieza espiritual, que gera o medo, em nome de Jesus, eu vou contra ti agora para te destruir, para te destruir, para te destruir, para a glória do Deus vivo, para a glória do Deus vivo. Então eu ordeno agora que caia por terra toda a força de Satanás. Então eu ordeno agora que caia por terra, em nome de Jesus, todo engano e toda mentira. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, que caia por terra toda palavra de maldição que foi lançada contra as próprias vidas. Eu ordeno que essa palavra seja quebrada agora, pelo poder de Deus que está neste lugar, pelo poder de Jesus de Nazaré, o libertador, aquele que tem autoridade para salvar, aquele que tem autoridade para perdoar os pecados, aquele que tem autoridade para anular as sentenças das trevas, para que o povo de Deus viva a glória de Deus, como Deus tem prometido e Deus tem falado, para que o povo de Deus viva o Senhor dentro de si e dê ouvidos à sua voz e haja com autoridade e poder, porque Deus nos deu autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá causar algum dano às nossas vidas. Jamais, porque o nosso Deus é maior. Jamais, porque o nosso Deus é poderoso. Jamais, porque o Senhor Deus, Ele controla todas as coisas, assim como Ele controla as nossas vidas. Altíssimo Deus, em nome de Jesus, Senhor. Altíssimo Deus, em nome de Jesus, Senhor. Faz uma obra libertadora nesta manhã, neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor. Queremos ver o Teu poder aqui, meu Senhor. Queremos ver, Senhor da glória, Pai, a Tua graça manifesta mais uma vez nestas vidas. Glorifica o Teu nome agora, Altíssimo. Glorifica o Teu nome agora, Senhor, no meio da Tua igreja, sobre este povo, Senhor. Glorifica o Teu nome neste lugar, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor, fazendo muito mais do que nós imaginamos, Senhor. Papai, eu sei, Senhor, eu sei que Tu tens um propósito firme neste dia, na Tua igreja, Senhor. Eu sei que Tu tens propósitos, Senhor, de mudar histórias, de mudar circunstâncias. Eu sei que Tu tens esse propósito, Senhor. E como ninguém pode impedir as obras das Tuas mãos, Senhor, e como ninguém pode amarrar o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sei, Senhor, que já foi concedido ao Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, porque as cadeias caíram, as prisões se abriram, para a glória do Teu nome, meu Senhor, somente para a glória do Filho de Deus Altíssimo, somente para a Tua glória, Senhor. Então seja exaltado agora pela Tua igreja, Senhor. Vamos adorar a Ti agora, Altíssimo, em nome de Jesus. Dá vitória ao Teu povo mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus.